Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos aí abordar um pouquinho, um aprofundamento sobre o movimento harmônico simples e aqui as equações do movimento harmônico simples. Muito importante aí para o pessoal que vai desenvolver academias militares, que vai desenvolver ITA, AFA, SpaceX, né? AMAN, IME, são escolas que acabam abordando um pouco mais aprofundado o movimento harmônico simples. Para tanto, aqui cabe a gente desenvolver a seguinte ideia. Primeiro, vou partir de um movimento circular. Então, aqui eu vou ter um corpo desenvolvendo uma velocidade linear, tangente à trajetória, que é uma velocidade linear, em um movimento chamado MCU, movimento curvilíneo e uniforme. Tem período, né? É um movimento que tem período, tem frequência, tem velocidade angular, então é um movimento que tem essas informações. Período. Tem também a ideia chamada frequência, e as duas se relacionam, certo? Período e frequência se relacionam pela equação F igual a 1 sobre período. Temos ainda a velocidade angular, né? Que pode ser medida como sendo ângulo por tempo, pode ser 2π sobre período, como pode ser 2πf. Legal? Tá aí. Temos ainda a relação entre a escalar e a angular, né? Até aqui nenhuma novidade, onde quem que é R? R é o raio. R é o raio aqui, certo? R é o raio do movimento circular que está sendo desenvolvido. Porém, a ideia então agora é a gente, a partir desse movimento circular, desenvolver o movimento harmônico. Como? Projetando esse movimento harmônico, seja aqui embaixo ou na lateral. Eu falar para você o seguinte, tem um anteparo, tem um chão aqui, ok? Tem um chão. E esse chão, beleza? Vai recepcionar a sombra dessa bolinha. Então, iluminando essa situação, iluminando-se esse movimento circular, então estamos desenvolvendo um movimento circular aqui na vertical. Iluminando esse movimento circular, a sombra vai ser projetada sobre esse anteparo. Então eu vou ter a sombra sendo projetada aqui, ó, nesse ponto. Ah, que legal. Mas aí o que acontece? À medida que esse corpo começa a girar e adotamos o sentido anti-horário como o sentido positivo, igual, né, o círculo trigonométrico, então adota o sentido anti-horário como positivo. À medida que esse corpo começa a girar, a sombra vai acompanhando, mas aqui, ó, linearmente, a sombra está aqui nessa reta. Então lá, vai acompanhando. Opa, o corpo vai passar aqui pelo ponto central e vem aqui para essa outra extremidade. Que interessante, de hora que chegar nessa extremidade, acontece. O corpo continua movendo esse movimento circular e a sombra volta. O corpo continua girando e a sombra vai. O corpo continua girando e a sombra volta. Então, enquanto o corpo está desenvolvendo um movimento circular, a sombra está desenvolvendo um movimento linear, oscilatório, repetitivo, em torno de uma posição de equilíbrio, que fica aqui, ó, delimitada a esses dois extremos. A esses dois extremos. Então, eu tenho o ponto de equilíbrio, ponto central aqui, ó. O ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Muito bem. Aí que mais? O corpo oscilando, né? O corpo desenvolvendo movimento circular. O corpo tem ali desenvolvendo movimento circular de raio R. Enquanto que a sombra chega até esse extremo que corresponde ao raio. E do outro lado, chegando ao outro extremo que também corresponde ao raio. Então você vai falar assim, bom, para o movimento harmônico, então vamos dizer aqui, ó, embaixo, a partir do movimento circular, cheguei no movimento chamado harmônico simples. Então, o movimento harmônico simples sendo desenvolvido a partir de um movimento circular, da projeção do movimento circular. E aí eu vou ter que esse ponto aqui é um extremo do movimento harmônico simples, que eu vou chamar de A, amplitude, máximo que ele atinge. E aqui é o mínimo que ele atinge, ou menos A. Aí, então, A
vai ser a amplitude do movimento harmônico. A será a amplitude. E essa amplitude, verifique lá comigo, ela corresponde ao raio. É igual ao raio do movimento circular uniforme. Tudo bem? Beleza? Agora, você fala assim, bom, como o corpo está girando, então, em algum momento, ele vai passar por outra posição. Pegando aqui uma posição genérica, tá bom? Nessa posição genérica, eu tenho o vetor velocidade aqui, ó, tangente à trajetória, sempre tangente à trajetória, beleza? O raio está aqui, tá lá. Vou tirar essa retinha aqui para não poluir demais a figura. Aqui, ó, o raio. Raio, que é a mesma coisa que amplitude, certo? Raio, que é a mesma coisa que amplitude. Bom, isso vai definir uma posição da sombra aqui. Então, a sombra vai estar nessa posição. Então, aqui é a sombra. E agora? Então, o que acontece? Eu vou ter essa distância aqui. Vai ser o quê? A mesma aqui embaixo. Só que essa distância eu vou chamar de x. A posição no movimento harmônico simples. E é isso que nós vamos determinar. Então, aqui, ó, a posição, também conhecida como elongação, no MHS. E para medi-la, não é difícil. Para medi-la, veja comigo, eu tenho aqui um ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Beleza. Então, quem que seria essa letra X? Quem que seria esse pedaço? É um cateto desse triângulo. X vai ser um cateto do triângulo. Quem que é X? X é R com θ. X, R com θ. Então, olha só. X é R cosseno de θ. Lembrando, seno, cosseno, tangente. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perfeito. Legal? Muito bem. Daí, ora, R eu posso trocar. R eu posso trocar por quem? Olha lá. R é o raio, né, do movimento circular que corresponde à amplitude. Então, para o movimento harmônico simples, R, raio, mesma coisa que amplitude. E o cosseno de θ, aí que tá, né? Agora, como é que fica o cosseno de θ? Essa é uma complementação importante aqui. R cosseno de θ. Fechou? Legal. θ é o ângulo. θ é o ângulo. É o ângulo que o corpo está, é a posição angular. E essa posição angular pode ser medida de outras formas, ou ainda seguindo o que a gente já conhece do que? Um movimento retilíneo uniforme apresenta a equação sorvete. É S igual a S0 mais V vezes T. Mas eu posso também desenvolver a mesma equação para o movimento circular. Como? Trocando as letras escalares pelas letras angulares. Então, onde tem posição escalar, tem agora a posição angular. Posição escalar inicial, posição angular inicial. Velocidade escalar, trocar por velocidade angular. E tempo que não troca, né? Não tem tempo angular, tempo T. Então, olha só, o θ, esse θ genérico geral, é o θ genérico geral que eu quero estabelecer para a equação. Então, a equação da elongação x é igual a amplitude cosseno de quem? De ômega vezes t mais θ0 ou φ0. Alguns trocam a letra θ pela letra φ, né? Mas está aí, ó. Nessa equação, o que nós vamos identificar? A é a amplitude. A é a amplitude, é o máximo. A é a amplitude. E a amplitude é o raio. Certo? A amplitude é igual ao raio dessa circunferência. Então aqui, ó, raio, que é a mesma coisa que amplitude. Então, a elongação, a posição depende do máximo, que é A, cosseno, tá, da
pulsação, para o movimento circular, velocidade angular, para o movimento harmônico, pulsação. Veja que as duas coisas se entrelaçam, porque a pulsação está diretamente relacionada com a velocidade angular. Depende da velocidade angular, né? Então, se diminuir a velocidade angular, diminui a pulsação. Se aumentar a velocidade angular, aumenta a pulsação. Então, lá, pulsação vezes tempo, mais o ângulo de partida. Da onde ele saiu? Ele saiu daqui? Ele saiu daqui? Saiu daqui de cima? Daqui? Então, se ele saiu daqui, beleza. Aqui é o ângulo zero, né? Como a gente falou, adota esse sentido anti-horário como sentido positivo. Então, opa, saiu daqui, saiu do ângulo zero. Fechou? Beleza? Agora, é uma equação, né, que leva o cosseno ali. É uma equação que leva o cosseno, então você fala assim, poxa, e agora? Como é que eu posso, com essa equação que leva o cosseno, estabelecer aí uma análise gráfica? Então, vamos ver aqui a seguinte ideia. Quando colocado num gráfico, nós teremos aqui um eixo vertical, o eixo horizontal, e pensando inicialmente na seguinte ideia, poxa, o ângulo inicial ou a fase inicial, o ângulo inicial ou a fase inicial é igual a zero, tá bom? Então, poxa, aqui é zero, eu vou ter o quê? Que a equação que eu vou analisar, portanto, é uma equação x, que é igual a cosseno de ômega vezes t. A cosseno de ômega vezes t. Perfeito? Então, vou ter x, posição em relação ao tempo ou em relação ao ângulo. Muito bem. Então, aí você pode dizer para mim o seguinte, está aqui, elongação x. É uma equação que envolve o que? A função cosseno. Então, se isso aqui tudo der zero, cosseno de zero é 1, 1 vezes a. O gráfico começa aqui, mais a. Se tudo isso aqui der 90 graus, cosseno de 90 é zero, zero vezes qualquer coisa, zero. Então, quando eu tiver 90 graus, ou π sobre 2, aqui, π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, zero vezes a, zero. Mas e quando isso aqui for π? Opa, 180 graus. Cosseno de 180, menos 1. Menos 1 vezes a, menos a. Então, esse gráfico vem aqui para baixo. Menos a. Então, quando o ângulo for π. Quando esse ângulo for 3π sobre 2. 3π sobre 2. Só para complementar aqui, moçada. Então, aqui, pá. Quando esse ângulo for 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 volta a ser zero. Zero vezes a, zero. Então tá lá. 3π sobre 2. Volta a ser zero. Quando for 2π, deu uma volta completa. 2π, cosseno de 2π é 1. 1 vezes a. Então, quando tiver aqui uma volta completa, 2π, eu vou ter também a onda completa. Olha que legal, ondulatória e MHS se relacionando de forma linda aqui, Então, o gráfico aqui vai ser o gráfico do cosseno, uma cossenoide, beleza? Uma cossenoide. Nossa, que bonito, que beleza. Então, quer dizer, poxa, o corpo estava aqui, daqui, né? O corpo foi, se deslocou, voltou, fazendo o quê? Uma ida e uma volta para dar um período. A ida e a volta, completando um período. Aqui, uma onda completa, perfeito? Um período completo, 2π. Beleza? Dessa forma, moçada, então nós temos aqui a equação da posição da elongação, no movimento harmônico simples. Valeu? Até!